Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Mas antes de analisarmos a nossa lição de hoje, vamos pedir ao Senhor a sua sabedoria para que possamos compreender melhor a sua palavra. Querido Pai Celestial, diante da tua presença estamos teus filhos mais uma vez. Queremos te pedir, Senhor, por favor, dá-nos a tua sabedoria do alto, enche-nos do teu Santo Espírito, ajuda-nos a compreender a tua palavra, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então para a análise da nossa lição, que leva por título desta vez Confiança em Deus. Confiança em Deus. O nosso parágrafo de introdução nos diz assim: o desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecer a mais firme vontade, mas Deus compreende e ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos e os propósitos do coração. Esperar pacientemente, confiar quando tudo parece escuro, eis a lição que os líderes na obra de Deus necessitam aprender. O céu não lhes faltará no dia da adversidade. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Então, aparentemente, nós podemos parecer que estamos ao desamparo, mas se nós compreendemos nossa nulidade, se somos humildes, compreendemos a nossa condição e confiamos inteiramente em Deus, podemos ser, como diz aqui, invencível. Por quê? Porque não estamos confiando em nós, estamos confiando em Deus. E quem vence é o Senhor por nós. Vamos para a primeira pergunta. Cristo como servo de Deus. O que Isaías declarou sobre o consolo de Deus a seu povo por meio de seu servo? Então, vamos primeiro saber, aqui o nosso subtítulo já está nos dizendo que Cristo como servo de Deus. Então, aqui já estamos vendo que o servo de quem nós estamos falando é Cristo. Então, o que Isaías declarou sobre o consolo de Deus por meio deste servo? Lá em Isaías capítulo 40, o versículo 1 até o 5, vamos ler somente as partes mais importantes, diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua luta está acabada, que já a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor pelos seus pecados. Em outras palavras, o Senhor diz: falai benignamente, consolai, já o seu pecado foi apagado, foi perdoado, falai-lhe benignamente, consolai. Que consolo mais maravilhoso! Que apesar de que nós tenhamos pecado, o Senhor também quer nos consolar. Quando nós humildemente confessamos os nossos pecados e vamos ao Senhor, mesmo que tenhamos cometido grandes pecados no passado, o Senhor, Ele pode nos perdoar. E quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, muitas vezes já tendo passado aflições ou tendo as consequências do nosso pecado, então o Senhor também Ele nos consola, como está dizendo aqui: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. A próxima pergunta, dentro da mesma pergunta número 1, diz: como isso aconteceria e o que caracterizaria esse servo? Se nós analisamos todo esse versículo de Isaías, também está falando um pouco sobre o preparo do caminho para esse servo do Senhor que viria. Diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos,
e o tortuoso se endireitará e o áspero se aplainará. Então, nós sabemos que este que preparou o caminho para a vinda de Jesus foi João Batista, quando ele pregava sobre o reino de Deus. Então, mas agora não estamos falando sobre João Batista, mas aqui está incluído essa preparação para a vinda deste servo que viria trazer o consolo para o povo de Deus. E agora então, aqui diz o que caracterizaria esse servo. Lá na última parte dos nossos versículos, Isaías 40, 9 até o 11 mais ou menos, que nos diz assim, ó. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão virá com ele e a sua recompensa diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará suavemente. É isso que caracterizaria esse servo. Ele viria com poder, ele viria com a sua recompensa, mas ele também viria para apacentar o seu rebanho, para tomar nos braços os cordeirinhos, para guiar suavemente aquelas que amamentam. Em outras palavras, aquelas pessoas que talvez não conheciam muito da palavra de Deus, mas pessoas com fome e sede da palavra do Senhor. Jesus viria como pastor para apacentar esse rebanho. Agora, na nota eu gostaria de ler uma parte que me chamou muita atenção, que diz assim: por meio de seu servo Isaías, convida a Deus sua igreja a apreciar o seu elevado privilégio de ter às suas ordens a sabedoria do infinito. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, falando sobre o reino de Deus e sobre a vinda de Jesus, agora a sua igreja, o povo de Deus, é o que está anunciando agora a segunda volta de Jesus. Esses somos nós quem devemos falar ao mundo da segunda vinda de Jesus, preparando o caminho para que as pessoas possam se preparar para esta segunda vinda, levando as boas novas às pessoas que precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que por meio de Jesus temos o perdão dos pecados, que Ele também está disposto a nos fortalecer e a transformar a nossa vida. Essa é a mensagem que devemos levar ao mundo. Pergunta número 2. Isaías profetizou sobre um servo que foi escolhido por Deus. Como foi descrita a sua missão? Essa é a pergunta. Agora vamos então em Isaías capítulo 42, versículo 1 até o 4. Vamos ver aqui o que nos fala sobre qual seria a missão deste servo, que nós já sabemos que é Jesus Cristo, ok? Aqui no versículo diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraza a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo trará aos gentios. Olha, ele estaria cheio do Espírito de Deus e traria juízo aos gentios. Aí já está falando da sua missão. Não clamará, nem alçará sua voz, nem fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará o juízo. Não desanimará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão na sua lei. Então, Jesus, ele veio para com a verdade trazer juízo. Não existe justiça
se não existiria a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não é por mim. Para isso veio Jesus, para trazer juízo. E outra coisa que diz o versículo: não desanimará, nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo. Então ele não desanimaria por mais o que aconteceria. É uma lição maravilhosa. Jesus não desistiu, não desanimou, nem vendo que os homens muitas vezes não queriam saber dele, mas ele persistiu, perseverou na sua obra até conseguir o seu objetivo. A pergunta é: será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que nós estamos perseverando nesse caminho de salvação, seguindo a Jesus e trazendo outras almas aos pés de Jesus? Não devemos desanimar, porque provas há, dificuldades há, tropeços há. Mas Jesus não desanimou. Ele foi um dos mais tentados neste mundo. O inimigo não queria que ele cumprisse o plano de salvação. No entanto, ele não desanimou, não desistiu até que trouxe na terra o juízo, a sua justiça, o seu perdão, a sua graça, engrandeceu a sua lei, porque justamente a morte de Jesus provou para o mundo que a sua lei era imutável, ou seja, que não muda, e por isso ele precisou morrer, porque ele foi o único perfeito, quem cumpriu a lei. E todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Vamos agora para a pergunta número 3. Como Isaías descreveu o papel de Israel como servo de Deus? Agora, primeiro nós vimos Cristo como servo. Agora nós vamos ver Israel como servo. Como Isaías descreveu esse papel de Israel como servo de Deus? Diz Isaías 43, 10 até o 12, diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em mim, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Olha aí, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, como Isaías descreveu o papel de Israel como servo de Deus? Dizendo que Israel era a sua testemunha. Israel eram várias pessoas, logicamente, por isso que diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E hoje, você e eu somos o Israel espiritual. Deus também nos chama para que nós sejamos as suas testemunhas. Jesus foi primeiramente servo de Deus para cumprir o plano de salvação. Agora Jesus já fez a parte dele, o plano de salvação já foi cumprido. Mas agora nós, como filhos de Deus, o Israel foi o servo de Deus também naquela época, hoje somos nós como filhos de Deus, como Israel espiritual, precisamos também ser as testemunhas de Deus para contar ao mundo da grande salvação que Jesus veio trazer para nós. Quero ler uma partezinha do nosso parágrafo que diz assim: a obra esboçada nessas passagens é a que se encontra diante de nós. Os termos meu servo, Israel, servo do Senhor, aplicam-se a cada um que o Senhor escolheu e indicou para a realização de um certo trabalho. Então, vem? É o que eu acabei de dizer. A nós é aplicada essa mensagem. Cada um de nós podemos ser o servo do Senhor, podemos ser as suas testemunhas onde quer que nós estejamos. Também diz outra parte lá: Deus atuará por aqueles dentre seu povo que se submeterem à obra do Espírito Santo.
Então, você quer ser essa testemunha de Deus, como está dizendo aqui o Senhor, vós sois as minhas testemunhas? Se queremos ser essas testemunhas do Senhor, devemos estar dispostos a nos submeter baixo a influência do Espírito Santo para poder ser essas testemunhas do Senhor. Pergunta número 4. Que promessa específica fez Deus a Israel como seu servo? Vamos ver qual é essa promessa. Isaías capítulo 44, versículo 21 até o 23. Vamos ler somente algumas das partes mais importantes e para isso eu vou ler aqui o versículo 22, tá? Diz assim, mas antes disso, a última parte do versículo 21 diz: não me esquecerei de ti, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Que maravilhoso! Essa é a promessa que nós encontramos nesse versículo. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Ele quem pode desfazer os nossos pecados, quem pode nos limpar do nosso pecado, quem pode nos perdoar e nos deixar com uma consciência tranquila e em paz diante de Deus e dos homens. Então, por isso ele diz, torna-te para mim. Não será que você e eu, alguma coisa, estamos escondendo do Senhor? Se temos escondido algo, se não temos confessado os nossos pecados, vamos confessando a Ele, porque Ele já está nos prometendo antecipadamente. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, diz o Senhor. Essa é a mensagem dele. Pergunta número 5. Ciro como servo. Bom, nós vimos primeiro Jesus Cristo como servo. Segundo, Israel como servo, né? E nós vimos também a promessa, né? Que é específica para todos aqueles que são servos. Nós vimos que Israel era tanto de antes como nós também, que somos os filhos de Deus hoje, somos também um Israel espiritual, somos servos. Mas agora, na história, nós vamos ver a Ciro como servo. Vamos ver o que Isaías nos fala de Ciro. Como descreveu Isaías o papel de Ciro como servo de Deus? Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sé edificada, e ao templo sejam lançados os teus alicerces. Para quem não sabe esta história, está escutando esta lição, Ciro era um rei. E esta profecia de Isaías foi escrita bastante tempo antes de que Ciro existisse. Estava escrito dele que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo sejam lançados os teus alicerces. Na verdade, Jerusalém tinha sido destruída. O povo de Israel tinha tido inimigos que tinham destruído Jerusalém. Mas o Senhor tinha profetizado que um rei de uma potência grande naquela época, praticamente da Babilônia, iria ajudar ao povo de Israel para construir novamente ali o templo, para lançar os alicerces da casa do Senhor. E ali diz, Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Então, vou ler uma parte aqui do nosso parágrafo, que está em Profetas e Reis, página 280, que diz: tiveram os judeus abundante evidência do cumprimento literal da profecia de Isaías, concernente à súbita subversão dos seus opressores. E isto deve ter sido para eles um inconfundível sinal de que Deus estava moldando os negócios das nações em favor deles, pois inseparavelmente associada com a profecia que esboçava
o modo como Babilônia seria capturada e cairia, estavam as palavras: diz-te Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Na verdade, Ciro, ele não era o rei, que eu me confundi, da Babilônia, mas ao contrário, ele seria um rei depois dos reis da Babilônia, né, que viria depois dos medos e dos persas. Então, Ciro, ele cumpriu a vontade do Senhor. Os babilônios, eles fizeram foi destruir o templo, mas Ciro, que foi um dos reis que veio depois dos de Babilônia, este iria cumprir a vontade do Senhor em voltar a levantar os alicerces da casa do Senhor. Vamos para a pergunta número 6. Como usou ele a Ciro para simbolizar Jesus? Que declaração poderosa descreveu seu papel como instrumento divino para executar a vontade de Deus? Vamos ver Isaías capítulo 45, versículo 1 e 2, 1 até o 7, né? Vamos ler somente as partes mais importantes. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face, e eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel. Olhem como interessante. Por que diz ali a pergunta, como usou ele a Ciro para simbolizar Jesus? Porque ali está dizendo que Ciro, diante de Ciro iriam se abrir portas que não se fechariam, o mesmo que aconteceria com Jesus. Logo diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome, a saber, o Deus de Israel, né? Logo ali diz, ou seja, ali está dizendo que tudo isso que aconteceria com Ciro era praticamente o que iria acontecer com Jesus. Por isso é que Ciro estava sendo utilizado como um símbolo de Cristo. As portas se abririam diante dele, o caminho seria endireitado diante dele para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus e ele percebesse, né, que era Deus que estava guiando tudo aquilo. Que declaração poderosa, é a perguntinha número 2 dentro da 6, tá? Descreveu o seu papel como um instrumento divino para executar a vontade de Deus? Olhe lá, no versículo 5 em diante diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheces. Aqui está falando, é uma profecia sobre Ciro. Eu te cingirei ainda que tu não me conheces, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Essa foi a declaração poderosa que descreveu o papel de Ciro como um instrumento divino para executar a vontade de Deus. Porque disse, eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Porque Ciro não era rei do povo de Israel, era rei desses povos ou seja, quem Ciro estava dominando na época era como Estados Unidos hoje, né? Ele era a nação poderosa e ele era o rei. Então ele era que comandava tudo. E o Senhor já tinha profetizado, eu te cingirei ainda que tu não me conheces, para que se saiba desde o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, diz o Senhor. Então essa foi a declaração poderosa que foi feita acerca de Ciro.
Vamos agora para a pergunta número 7. A queda de Babilônia, já falando sobre a queda de Babilônia. Como a mensagem do profeta Isaías transmitiu consolo e esperança aos fiéis quando ele profetizou a queda de Babilônia, destacando a soberania e o juízo de Deus sobre as nações? O versículo nos diz, na verdade, está muito longo esse versículo que está em Isaías capítulo 47, versículo 1 até o 9, e depois o 41, 10 até o 14. Mas eu vou ler algumas partezinhas mais importantes aqui nos diz. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha da Babilônia. Assenta-te no chão. Já não há trono, ó filho dos caldeus, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e eu não pouparei homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Bom, aí está falando sobre a queda de Babilônia, como diz o nosso subtítulo. Então, a mensagem do profeta Isaías transmitiu consolo e esperança aos fiéis. Por quê? Porque eles estavam sendo presos, né, de Babilônia. Mas agora o Senhor diz que Babilônia também seria destruído. Iria se assentar no chão, deveria chorar ali, nunca mais seria chamada a tenra nem a delicada e etc. Todos os juízos que Deus traria sobre ela. Logo lá no versículo 11 do capítulo 41, me imagino que é esse daqui, que diz assim: eis que envergonhados e humilhados serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Logo diz o Senhor: buscá-los-ás, porém não os acharás, porém os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e em coisa de nenhum valor os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Que maravilha, que promessa maravilhosa. Essa promessa foi maravilhosa para o tempo de Israel naquela época, mas ainda é hoje. Os inimigos de Deus, com certeza, em alguns momentos parece que eles estivessem vencendo a batalha. E nós sabemos que ainda haverá perseguição para o povo de Deus. Mas no final, está dizendo aí o Senhor: não temas, ó vermezinho de Jacó. Não temas, porque eu sou o Senhor, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita e eu te fortaleço. Eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. Ainda que os homens venham contra nós, nós não temeremos, diz também o salmista, porque o Senhor é conosco. Lá no livro de Romanos também diz: se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Virão perseguições, virá sofrimento, virá aflição quando nós somos fiéis ao Senhor. Mas vale a pena perseverar, porque assim como caiu Babilônia no tempo de Israel, por causa de que Babilônia foi contra o povo de Deus, assim também neste tempo existe uma Babilônia espiritual, aqueles que não amam nem servem a Deus de coração. Essa Babilônia também será destruída no tempo de Deus. E nós não queremos ser parte dessa Babilônia. Nós queremos ser parte do povo de Deus que será libertado para sempre, para ir ao reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para que nós possamos ter essa confiança plena em Deus que nós estudamos, que é o nosso título da nossa lição, confiança em Deus, que coloquemos o nosso coração, a nossa mente
na oração, na palavra de Deus, confiando plenamente na sua palavra, porque as profecias que o Senhor mostrou no passado se cumpriram, e as que estão para o presente e para o futuro ainda se cumprirão, e o Senhor jamais abandonará o seu povo. Façamos uma oração para agradecer ao Senhor por essas lindas promessas. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela Tua palavra e por essas lindas promessas. Queremos te pedir, Pai amado, que nos perdoes, porque muitas vezes temos desconfiado de Ti e confiado mais, às vezes, em pessoas ou em coisas passageiras. Paizinho Santo, aumenta a nossa fé, nos ajude a confiar em Ti, a perseverar, a não desanimar, assim como Jesus não desanimou nem desistiu de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Um feliz sábado para todos.